frecuencias. En el año 20 nació en Malasia una misión pionera que pretende influir en tres facetas esenciales de la existencia humana: la mente, el cuerpo y el espíritu, y que ahora está presente en más de 70 países de todo el mundo. Imagínese, una frecuencia tan increíblemente poderosa que podría tocar la vida de personas de todo el mundo. Esa es la magia Pripe para usted. No es solo un producto, es una revolución, una frecuencia tan eficaz que trasciende fronteras, culturas e incluso paradigmas de salud tradicionales. Necesitamos presentar y enviar este amor a nuestra comunidad. Estamos hablando de una frecuencia consciente que no conoce fronteras, que es universalmente beneficiosa. No es solo bienestar, es bienestar para el alma. Tenemos un producto increíble y este producto es imparable. Si quieres tener éxito, debes ser capaz de ayudar a tu gente a alcanzar el éxito antes que tú. VIP International está cambiando vidas en todo el mundo, una esquina a la vez. Ayudamos a muchas personas a cambiar sus vidas. Estás en la plataforma correcta. Estás en la compañía correcta. Todos los días cambiamos a las personas. Cambiamos la vida de las personas. Ayude a más personas a cambiar vidas. Tú tienes la oportunidad de hacer. El sueño se hizo realidad. Hicimos Prepárense realidad para el sueño. sorprenderse cuando descubran Hicimos un realidad potencial el diferente sueño. de la frecuencia Por lo cambiante. tanto, ayudemos Con a las Pipe, personas no solo a estamos usar haciendo Twitter historia, Care sino que y estamos dando dejemos que forma. sane al mundo. Ayudemos Por tu a las confianza personas en el a usar producto, Iterracar y por tu curemos confianza en tu líder, por tu confianza en el Consejo de Administración y confianza. Es por eso que vamos a hacer de Pride International una de las mejores empresas de MLM del mundo. Entonces, ¿estás listo para expandir tu vida y presionar en esta increíble frecuencia? Ten cuidado. Las plagas de Pripe se arrodillan en todo el mundo y vienen a por ti. Y finalmente, aquí estamos. Bienvenidos al gran espectáculo nórdico, en directo desde Las Vegas, América. ¿Estás listo? Vamos a hacer historia juntos. Vamos. Boa noite, pessoal. Como saber o que é real e o que não é? Será que eu sou real? Todo mundo me ouvindo aqui? Boa noite. Tá perfeito. Então, vamos começar a nossa apresentação de hoje. Eu sou Lízia Lisboa. Tá todo mundo vendo aqui? Sim, tá perfeito. Tá perfeito? Então, eu quero começar dizendo que eu sou Lízia Lisboa e eu quero começar com uma frase icônica aqui para vocês. Apenas que busque conhecimento, porque o conhecimento, a partir da busca do conhecimento, geramos movimento, e esse movimento direciona a nossa vida. Na minha opinião, Deus é movimento. Movimento é energia e frequência. Energia é uma informação. O Iteracare penetra em nossas células, mandando a maior carga de informação às nossas células. Então, hoje eu venho trazer para vocês aqui a apresentação da Prife, o que é a Prife e o que ela vem nos proporcionar. A Prife está sediada em Kuala Lumpur, na Malásia, né? Aqui vocês estão vendo a sede dela. Não tá compartilhando, não, Flávio. Não está compartilhando? Não. Só um minuto, então. Tá compartilhando agora? Estão vendo? Agora sim. Todo mundo continua me ouvindo? Todo mundo? Tá tudo Tá perfeito. tudo certo, né? Então, na Prife, sejam todos bem-vindos à Prife. Como eu estava dizendo, a sede da Prife está sediada em Kuala Lumpur, na Malásia, né? Que vocês estão vendo o prédio, né? Onde estão as instalações dela. Aqui está o conselho administrativo da Prife, né? Esses 4 empresários com mais de 100 anos de experiências
em liderança, gestão, no setor de vendas. Então, são eles aqui que estão nos proporcionando esse desenvolver que a Prife está fazendo em todo o mundo, né? Ele está tendo um crescimento fenomenal. A gente está em mais de 84 países e não para de crescer. A Prife já está em 30 filiais, já tem 30 filiais, 26 revendedoras, 21 revendedoras estaduais só nos Estados Unidos nos últimos 45 meses. E confesso para vocês que quando eu vi a Prife, foi no dia 27 de abril que o Thiago me mostrou um vídeo sobre o Itera Care e desde então eu não parei de procurar. E eu tenho uma amiga em Dallas que eu falei para ela assim, foi onde eu vi, eu falei, nossa, nos Estados Unidos ele está crescendo muito. E foi onde eu falei para ela, Alessandra, procura para mim sobre essa tecnologia. Veja se isso é real mesmo e se isso acontece. E ela procurou e ela falou assim: Nossa, que incrível, eu nunca tinha visto. E ela foi atrás, ela utilizou o aparelho. Aí eu falei para ela assim: Agora procura o BO da Prife. E a gente não encontrou. Inclusive, foi ela que me mandou vários documentos do FDI, que é onde a Prife, ela, nos Estados Unidos, ela é reconhecida pelo FDI. Então, quando eu fiquei sabendo de tudo isso, eu falei para o Thiago, entro de cabeça no negócio. A princípio, eu achei que seria só a tecnologia, e depois foi onde ele me apresentou a Prife com toda a sua qualidade de negócio, né? Então, a Prife traz várias tecnologias. A que está entrando no Brasil agora é o IteraCare. E o IteraCare, ele vem certificado como um eletrodoméstico. Então aqui temos uma isenção de responsabilidade, que o soprador IteraCare não é um dispositivo médico, é um fabricante, não fornece aconselhamento médico. Os usuários estão cientes de que o dispositivo não se destina a fins médicos ou de diagnóstico. Seu uso não substitui a confiança em tratamento médico ou aconselhamento de um profissional de saúde qualificado. Os usuários reconhecem que o uso do soprador IteraCare é por sua conta e risco. Sempre consulte seu médico ou outro profissional de saúde caso tenha alguma dúvida sobre a condição médica ou para obter orientações específicas sobre o uso ideal do soprador IteraCare. Então, o nosso IteraCare ele entra como um eletrodoméstico para o nosso bem-estar. Então, a Prife, ela tem um orgulho de dizer que é a única e exclusiva distribuidora global dos produtos IteraCare. Aqui vemos alguns prêmios e reconhecimentos, né, de todo o trabalho, né, de todas as tecnologias e todo o trabalho e a qualidade que a Prife vem desenvolvendo. Aqui, outra frase icônica, né? Albert Einstein dizia: o futuro da medicina será a base de frequências. Esse aqui é o Anthony Holody, é um médico, né? Em 1940, ele já testava sobre frequências, né? E acredito que aqui muitos já ouviram falar sobre a ressonância harmônica, né? A 11ª ressonância harmônica, onde a frequência dela consegue deixar as células cancerígenas vulneráveis, né? Então, certas frequências podem efetivamente interromper o crescimento de células cancerígenas. Em 2004, o governo dos Estados Unidos nomeou a tecnologia Terahertz como uma das 10 principais tecnologias que mudarão o mundo, né? Então, aí nós já utilizamos ela nas tecnologias, comunicação, aviação e biomedicina, né? Então, ela já vem aí fazendo uma grande diferença. Aqui tem um gráfico, né, explicando a comparação da frequência terahertz, né? Temos as ondas de rádio, os micro-ondas, que eles são os eletrônicos,
Temos também o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x. Então, o terahertz ele está intermediário entre essas duas frequências. O terahertz é um tipo de frequência não ionizante. Ele é seguro e não invasivo. Então, aqui temos alguns certificados sobre dados científicos, né, sobre a frequência terahertz. A PubMed, que tem mais de 10.400 artigos falando sobre os benefícios do terahertz para a nossa saúde, principalmente em doenças degenerativas e neurológicas. Então, assim, são milhares de artigos que a gente encontra sobre os benefícios dessa tecnologia. E aqui, o professor, o Dr. Yang, né, ele alcançou o marco inovador de inventar com sucesso o primeiro dispositivo terahertz, com ondas de luz do mundo. Então, ele ficou aí durante 8 anos, né, pesquisando e arrumando uma forma de como colocar essa frequência terahertz para que nós pudéssemos utilizá-las. E aqui, né, tem a evolução do IteraCare. Depois de 8 anos de pesquisas e desenvolvimento, em 2014 saiu a primeira geração do IteraCare. Ele custou $412 mil. Depois temos aqui a segunda geração, que aí ele já foi barateando, né? E custou ali $19 mil. Então, chega, né, no mercado em 2021 o mais poderoso dispositivo de frequência terahertz. Combinam os conceitos de saúde da medicina tradicional chinesa com a moderna tecnologia. Temos o Itera Pro, o Itera Classic e o Itera Premium Plus. Nesse momento, nós estaremos conhecendo o Itera Classic, que será um produto revolucionário. Então, em 2019, saiu a terceira geração do aparelho terahertz. Combinação de ondas de calor e luz, um novo conceito de dispositivos terapêuticos com foco na terapia de corpo inteiro. Em 2021, saiu a quarta geração do IteraCare, tecnologia de núcleos de 3 em 1. Tecnologia terahertz, tecnologia quântica e tecnologia de quartzo óptico. Totalmente novo, mais inteligente, seguro e eficaz e portátil, com foco na terapia de beleza parcial e facial. Em 2024, a quinta geração do IteraCare, combinação de ondas de calor e luz, novo conceito do dispositivo terapêutico com foco na terapia de corpo inteiro. Aqui são alguns relatórios de testes de comprimento da onda terahertz, né? Temos aí vários institutos de pesquisas em Pequim. Então, o que o nosso aparelho IteraCare possui são 3 tecnologias inteligentes: terahertz, quanto e quanto óptico. Essas 3 tecnologias, eles fazem um trabalho em conjunto ali que torna essa potência que ele é. Então, a frequência terahertz, ele ressoa com as nossas células, ativando as células saudáveis e dormentes, ativa o poder da autocura do seu corpo para que ele possa eliminar células ruins, mutantes e os radicais livres. A quântica gera energia quântica que energiza nossas células, equilibra os sistemas corporais, fortalece o corpo, produz energia de cura e penetra mais profundamente nos nossos órgãos vitais. O quartzo óptico, ele amplifica a frequência gerada pelo dispositivo, feito com centenas de ingredientes minerais exclusivos. Esses componentes principal é produzido por meio da tecnologia de moldagem de alta temperatura, atingindo quase 2.000 graus Celsius. Imita 1/40 de energia da luz solar. Fortalece os campos áuricos do nosso corpo. Então, todo bloqueio, né, em nossas circulações de energia, uma das maiores causas de surgimento de dores são as inflamações. Então, inflamação, toda vez que temos dores, temos uma inflamação e um problema de saúde.
Então aqui, o Iteracare, ele combina a técnica da medicina chinesa. Porque, de acordo com a medicina chinesa, existem 12 canais meridianos e mais dois que são vias expressas, né? Então, os meridianos, eles são as vias que coordena tudo, que comanda tudo para o nosso corpo, né? Então, elas precisam estar limpas, de livre acesso, para que o nosso corpo consiga trabalhar corretamente, né? Há mais de 365 pontos de acupuntura nesses canais meridianos, e é importante estimular esses pontos para que a energia flua continuamente no nosso corpo. Então, a função desses meridianos no nosso corpo é importantíssimo, porque pensa assim, são as vias que vai encaminhar tudo que o nosso corpo precisa, e se elas estão obstruídas, é onde começa a acontecer a falha no nosso corpo, né? Porque eu falo, o nosso corpo, ele é uma tecnologia perfeita, e então nós que vamos danificando ela e não sabendo usar corretamente. Aqui algumas informações extras, né, sobre frequência. Então, um cérebro de gênio, ele emite ali 80 a 82 Hz. O cérebro normal, de 70 a 90 Hz. Distúrbios, os distúrbios são quando nós temos algum tipo de doença, né? Então, ali, quando a gente está com uma gripe, a gente está vibrando ali de 57 a 60 Hz. Aumento de cândida, 55 Hz. Herpes zoster, 52 Hz. Câncer, 42 Hz. Começo da perda da vida, 25 Hz. Então, em outras palavras aqui, quando o pessoal fala assim, nossa, eu tô com uma baixa imunidade. A baixa imunidade nada mais é do que uma frequência baixa, né? O nosso corpo, as nossas células precisam ser recarregadas. Então, aqui está um exemplo nítido aqui das nossas células, né? Quando elas estão carregadas. A nossa célula normal, elas vibram de 70 a 100 milivolts. Aqui é uma célula normal, com o nosso padrão original, estamos ali funcionando perfeitamente. Aí, com os nossos hábitos, o dia a dia, a gente vai descarregando essas células, né? Começa uma inflamação, estresse emocional, acidez, né? Alimentação, toxinas. Então, com isso, elas vão perdendo a carga elétrica dela, né? A energia dela mesmo. Aí, com isso que vai ocasionando as doenças. Então, a frequência terahertz, ela tem mais de 62 relatórios de testes clínicos que eles testaram onde a frequência terahertz tem mais efeito. Então, onde ele foi mais comprovado é que a inflamação é o que mais se obtém resultados, né? E a qualidade da saúde abrangente, tumor maligno, vírus, diabetes, cérebro, linfonodos, pele, vaginite, menstruação irregular, depressão. Então, a frequência terahertz, ela realmente vem para alinhar essas nossas células. Então, aqui, o Bruce Lipton diz que cada célula do nosso corpo tem cerca de 1,4 volts. Multiplique isso por 50 trilhões de células e você terá aproximadamente 70 trilhões de volts de eletricidade no seu corpo, agora mesmo. Então, uma célula recarregada, um corpo recarregado, realmente nós nos tornamos aqueles seres elétricos, né? Na Bíblia mesmo diz, vós sois deuses, né? Com as células recarregadas, nós nos tornamos uma potência mesmo. A utilização do Iteracare requer alguns cuidados, né? Então, algumas precauções de uso. Para grávidas, a gente sempre tem que ter um cuidado maior, né? Então, grávida tá ali gerando um outro ser, a gente não sabe o que está acontecendo, então temos que ter muito cuidado nas grávidas. Então, não recomendamos, né, diretamente ali na barriga, numa grávida, né? Mulheres menstruadas, não é recomendado passar no ventre ali, né? Porque pode estimular esse fluxo a aumentar. Quem tem stent no coração, né? Também não fazer ali diretamente no stent, para não ocasionar desconforto, né?
faz ali nas mãos, nos pés. Para quem tem lentes, também, né? Lentes implantadas, não se deve passar diretamente. Uma ferida expostas, é, e objetos implantados, né? Para não ter aquele incômodo de esquentar e ter algum problema. Então, aqui eu vou dizer para vocês as 5 formas, as 5 características do IteraCare. Então, é a penetração, ativação, identificação, segurança e fácil de usá-la. Então, a penetração, ela aquece a nossa medula óssea e desobstrui os bloqueios. Então, a partir do momento onde nós colocamos a frequência do IteraCare na nossa coluna vertebral, ela começa a atingir de 20 a 30 centímetros. Com isso, vai atingir a nossa medula óssea, promovendo uma circulação sanguínea e o QI. O QI é o X de energia que nós temos no corpo. Então, ele vai aumentar as nossas células troncos e essa energia que nós temos, né? Essa carga elétrica que todas as nossas células têm. Com isso, aumenta a temperatura do nosso corpo, fortalece a nossa imunidade, auxiliando na recuperação do corpo. A segunda forma é a ativação. Ela ativa as nossas células inativas por meio de ressonância. Então, pensa assim, quando a frequência terahertz entra no nosso corpo, começa um caminho de informações ali, né? Então, elas vão inativar as células que estão ali já danificadas, que não estão fazendo nada. A que estão assim, ó, mais ou menos, ela vai acordar, e as que estão boas vai dar aquela potência nela, né? Então, o terahertz ressoa na mesma frequência das células humanas normais, gerando 100 milhões de vibrações por segundo. É uma combinação da tecnologia meridiana chinesa e da tecnologia citológica ocidental. A terceira forma, ela identifica. Então, ela vai identificar o que está acontecendo ali com as suas células. Então, ela interrompe o crescimento das células anormais e mutantes e fortalece as células saudáveis e repara as células danificadas, neutralizando assim as células doentes. A outra forma é a segurança. Então, ela opera com radiação zero e ultravioleta zero. Então, o IteraCare tem um certificado patenteado que não emite, que ela tem total segurança e não emite nenhuma radiação. Sua segurança e eficácia foram comprovadas. E o item, né? O quinto item é super fácil de usar, né? Então, qualquer um pode usar, qualquer pessoa pode usar, né? É muito fácil de se manusear, pode ser usado por todos os indivíduos, inclusive bebês, idosos, e não tem nenhuma contraindicação, a não ser aquelas precauções que eu falei anteriormente, né? Então, é fácil de operar, não requer habilidades ou conhecimentos profissionais, basta soprar nas áreas afetadas e desconfortáveis, né? E aqui vocês estão vendo até um bebezinho ali recebendo, né? Acabando com a cólicazinha deles. E então é uma forma muito fácil de se usar. E aqui são outras formas de se usar o IteraCare, né? Então podem energizar, devemos energizar os nossos vegetais, frutas, a comida que contém água, né? E os nossos animais, né, de estimação, que também requer um zelo. Então, é para tudo e para todos. Fora a beleza, né? Eu costumo dizer que a beleza externa começa de dentro para fora. Se o nosso corpo está bem, automaticamente aqui fora também vai ficar bem. Então, a frequência terahertz vem ainda mais para nos ajudar, né? Aqui, ó, a gente está vendo aqui, né, os cabelinhos voltando ao normal. Porque os cabelos brancos nada mais é do que uma oxidação, né? Do que um estresse oxidativo. Então, quando nós começarmos a utilizar todos os dias o nosso IteraCare, é isso que vai acontecer. Vai recarregar as nossas células e fazer com que o nosso corpo entre nesse processo de homeostase, né? Então, aqui o pessoal costuma dizer, né, que as mulheres gostam, mas não acredito, não é só para as mulheres, né? Os homens também gostam. Então, fora também que podemos secar os cabelos sem nenhum tipo de radiação, né?
e para pele, para estética, para, né, devolver a elasticidade da nossa pele, assim, vai ser fantástica. Então, uma comparação aqui de uma sessão de 1 hora do Care equivale a 10 sessões de acupuntura, ou 20 sessões de ventosa, 30 sessões de gua sha, ou 40 sessões de massagem. Então, é fantástico, né, gente? Aqui, achei bem legal esse experimento. A foto Kirlian. Nós temos 7 centros energéticos aqui, né? Então, nós somos um ser de energia, né? E os nossos chakras, eles alinhados, nós nos mantemos numa potência maior. E aqui foi feita uma foto, né? Essa foto Kirlian, quando nós tiramos ela, ela consegue identificar como estão os nossos centros de energia. E estava todo desalinhado. E 15 minutos de uma sessão do Care fez 92% do alinhamento energético da pessoa. Muito rápido, né? Aqui é um seguro de responsabilidade civil para a nossa segurança. Então, a Prife, ela tem um seguro de US$ 1 milhão para a nossa segurança, né? Que nunca foi utilizado. Então, porque a Prife realmente confia na tecnologia, confia no produto que ela está levando ao mundo todo. Aqui, uma frase de Hipócrates que diz: se houver uma maneira de aquecer os ossos, todas as doenças poderão ser tratadas. Então, quando nós passamos o Care na nossa coluna vertebral, ativa as células tronco na medula óssea, soprar diretamente na coluna, ativa as células tronco. A frequência de terahertz ativa as células troncos dormentes na medula óssea. Aquecendo os ossos, libera as células troncos para o nosso sistema corporais. Então, a célula tronco é que vai trazer a nossa vida, né? Hoje a gente, se vocês pesquisarem, hoje se vende células troncos por um preço assim exorbitante, porque realmente a célula tronco ela revigora, né, as nossas células. Então aqui, né, o que a frequência terahertz, os benefícios do aquecimento do corpo, o que causa? Fortalecimento do sistema imunológico, aumento da atividade metabólica nas células, aumento da oxigenação celular, o aumento do fluxo sanguíneo, metaboliza os resíduos do corpo, relaxa os tecidos conjuntivos, relaxa as fibras musculares. As pessoas tensas que não podem nem relar, vai relaxar todas essas fibras, reduz a rigidez articular, né, para quem tem dores, né, principalmente no frio, né, que a gente tem aquela rigidez, então ele vai melhorar essa rigidez da articular, um poderoso analgésico. Então, quando a gente aumenta a temperatura do nosso corpo em 1 grau, pode aumentar em até 5 vezes a nossa imunidade. Então, é tudo que a gente precisa. Aqui, né, é uma demonstração de uma frequência no seu estado de saúde, que ela ressoa em 440 Hz. A frequência do terahertz ressoa com as células humanas saudáveis e vibra no mesmo nível molecular do nosso DNA e RNA e proteínas, influenciando nossa saúde positivamente a uma taxa de 100 milhões de vibrações por segundo. Então, as nossas células saudáveis, recarregadas, nós estamos sempre bem. Aqui é uma foto, né, de o experimento de quando eles identificaram, aqui é uma água, né, pesada, cheia de clusters, né? Então, quando nós ativamos 30 segundos o Care na água, ele quebra todas essas estruturas moleculares, né? E deixa a água muito mais leve. E o terahertz, ele fica na água em até 48 horas. Então, aqui, né, os benefícios que temos utilizando uma água com o Care. Aumenta o nível de atenção, ajuda no cérebro,
promove a sensação de bem-estar e vitalidade, fortalece o sistema imunológico, reduz as toxinas do corpo, hidrata o corpo, ultra rápido, reforça a perda de peso saudável, melhora o brilho da pele, neutraliza os radicais livres e aumenta a oxigenação da célula, né? Então aqui a gente está vendo uma foto de uma estrutura de um sangue que está pesado, né? E quando a pessoa toma um copo de água com a Iteracare, ela fica mais fluida. Aqui é uma outra tecnologia que também vem para o Brasil, né? É o PMF. É, essa frequência do PMF é o eletromagnetismo pulsado da Terra, né? Então, assim, geralmente nós fazemos ground, né? Colocar o pezinho na terra para que a gente equilibre, se estabilize com a terra, né? Então, essa frequência do PMF é esse campo eletromagnético pulsado que traz nessa tecnologia que é o Itera Biolite, né? Então, nós temos ali, quando a gente coloca os nossos pés ali, porque a gente tem um mapa no pé também, né? Então, o Itera Biolite, ele tem a frequência terahertz, a energia quântica, tecnologia PMF, que é esse campo eletromagnético da Terra, né? E o grafeno infravermelho distante. É outra tecnologia fantástica também, que vem para o nosso bem-estar, né? Quais os benefícios dele? Alívios de dor, melhoria no sono, redução da inflamação, clareza mental e foco, recuperação aprimorada, né? Aqui são os pontos os pés, né? Com os pontos da acupuntura, como eu disse, né? Nós temos o corpo inteiro nos pés, na mão, na orelha, né? Na coluna vertebral também. Então, existe mais de 60 pontos de acupuntura concentrado ao longo dos nossos pés. Então, quando a gente coloca os pezinhos lá no Itera Biolite, está sendo estimulado todo o nosso corpo. Esse aqui também é outra tecnologia fantástica, né? Que é o Ion Shield. Os íons negativos também são considerados vitaminas no ar. A concentração do íons negativo acima de 10.000 centímetros cúbicos pode aumentar a capacidade natural da cura do corpo. Então, esse Ion Shield, ele literalmente vai criar uma bolha em nós, né? Porque esses íons negativos é o mesmo que tem nas cachoeiras, na praia, na natureza, né? Então, esses íons negativos irão nos proteger. É uma máscara eletrônica que protege a saúde de sua família usando o íons negativo para eliminar partículas como poluição do ar, fumo passivo, estafilococos, bactérias e vírus. Então, é outra tecnologia fantástica também, né? E a Price, ela não tem só essas três tecnologias que eu mencionei aqui, né? Tem mais de 50 tecnologias. Agora, para o Brasil, iremos conhecer essas três primeiras tecnologias. Então, essa foi a minha apresentação sobre os produtos, né? O nosso carro-chefe, que é o Itera Care, né? Que é ele que vai abrir as portas para nós na Price, tá? Então, aqui eu vou continuar com a nossa apresentação, né? Porque ainda tem a melhor parte, falar do plano de negócio. Aqui são alguns eventos globais, né? Que a Price vem fazendo, né? Esse foi o primeiro aniversário dela. E aqui são, né, o segundo aniversário, o tour, né, por todo mundo, onde elas foram adentrando. Então, aqui são, né, todos os eventos na Ásia, na Austrália, na Nova Zelândia. E só tá faltando um, né? Que é o Brasil. Novembro, com certeza, estará lá. E é, a Price, ela vem com uma meta, um aparelho Iteracare por domicílio. E como eu disse para vocês, quando eu comecei a pesquisar sobre a Price e a tecnologia, quando eu vi os resultados e tudo que era, eu falei assim, tô dentro. E desde então, para mim hoje é só a Iteracare e Price. E eu hoje estou aqui vou ajudar a Price a cumprir essa meta de colocar um aparelho Iteracare em cada domicílio.
Então, essa é a apresentação do produto. Deixa eu só